10 erros fatais que muitos profissionais cometem ao aplicar a massagem Xantala nos bebês. Se você nunca me viu antes, meu nome é Aline Del Corvo, eu sou enfermeira e consultora materno-infantil e eu ensino profissionais da saúde a triplicarem a renda da hora trabalhada através da consultoria materno-infantil. Se esse assunto te interessa, já curta esse vídeo e siga esse canal para receber mais e mais conteúdos como esse. O primeiro grande erro, e o mais comum de todos, é o profissional não saber exatamente qual é o óleo de massagem indicado de acordo com cada faixa etária e sair fazendo uso de produtos ali que não tem indicação para a pele do bebê, correndo o risco do desenvolvimento de alergias, do desenvolvimento de brotoejas por parte do bebê, de irritabilidade, vermelhidão na pele e até questões respiratórias, eu já vi acontecer, tá? Então tenha muito cuidado, muita atenção que a massagem Xantala não é só uma simples massagem, simplesmente um toque. Tem toda uma técnica e tem toda uma indicação. Quando a gente fala de cuidados com o bebê, a gente tem que pensar onde o bebê estava antes do nascimento, né? Que era a vida intrauterina, o que ele tinha contato. E quanto menor esse bebê é, quanto mais novinho, mais atenção a gente tem que ter. Um segundo erro muito comum é o profissional não alinhar com a família do bebê um horário mais adequado. E aí, quando o profissional chega na casa dessa família, o bebê tá de barriguinha cheia. E aí, ou então o profissional nem lembra de perguntar que horas o bebê comeu ou mamou. O grande problema de aplicar a massagem Xantala em bebês recém-alimentados, seja com a comidinha, porque ele já tem idade apropriada para isso, ou leite materno, ou leite artificial, não importa o que, mas barriga cheia não é compatível com o bebê deitado recebendo a massagem Xantala. E isso pode provocar refluxo, vômito, e o grande perigo disso tudo é que o bebê pode vomitar estando deitado. E qual é o perigo de vomitar deitado? É ele broncoaspirar, né, aquele líquido que ele vomitou. Então tenha muito cuidado e muita atenção na hora de alinhar o melhor horário para fazer a massagem Xantala no bebê, né? É interessante que você converse com a família antecipadamente, conheça os horários do bebê e tenha ali, respeite essa questão de um leve esvaziamento gástrico para não correr esse risco, né, essa intercorrência no domicílio do seu cliente. E deixar isso claro sempre depois também para aquela família, né? Porque no momento, na primeira oportunidade, você vai estar ali, você vai estar junto, você vai simular no boneco e a família vai fazer no bebê, mas nas próximas oportunidades em que você não estiver presente, a família precisa saber, com relação a essa questão da alimentação, qual é o melhor período para aplicar a massagem do bebê no bebê sem colocá-lo em risco de vômitos e regurgitações. O terceiro erro é forçar que o bebê receba o ciclo completo da massagem Xantala logo no primeiro dia em que ele tem contato com a manipulação da técnica, tá? É importante a gente se colocar no lugar do bebê de que tudo isso para ele é novo. E ainda que a gente saiba os benefícios e a família tenha clareza disso também, para o bebê ser manipulado, né, nas partes do corpo, no rostinho, na cabecinha, no dorso, isso pode deixar o bebê um pouco agitado. Se a gente força a situação, né, de tentar fazer o ciclo completo no bebê, ele pode ter um sono mais agitado, ele pode querer não dormir, no lugar de relaxar, ele pode ficar mais irritadiço. Então, o interessante é a gente não forçar e não fazer o ciclo completo logo no primeiro dia, né? E aos poucos com o bebê para ele ir se familiarizando com o toque. Um quarto erro muito comum é o consultor materno-infantil não questionar a família se um dia antes ou no dia da aplicação, agendado para aplicação da massagem, se o bebê apresentou temperatura elevada, febre, febrícula, né? Por que não pode aplicar a massagem Xantala quando o bebê estiver fazendo temperatura? Porque a massagem em si, ela já promove uma melhora da circulação sanguínea. E por conta dessa melhora da circulação, é natural uma discreta elevação da temperatura corporal. Isso é esperado, isso é fisiológico e tá tudo bem com relação a isso. Acontece que quando o bebê já tá fazendo uma temperatura alta, por qualquer razão, né? Às vezes a família nem sabe ainda qual a razão da febre, essa temperatura pode elevar um pouco mais por conta da aplicação da Xantala. E aí talvez fique algo que seja desconfortável para o bebê, para a família e para você. A mesma teoria se aplica para o quinto erro muito comum: aplicar a massagem Xantala quando o bebê está apresentando fezes mais amolecidas que o normal ou até uma diarreia. Toda essa manipulação corporal melhora, aumenta a circulação sanguínea e também melhora, especialmente quando a gente faz a massagem Xantala no tronco e no abdômen, melhora o peristaltismo. O que é o peristaltismo? É o movimento das alças intestinais para a liberação de fezes e de gases. Só que quando a gente faz isso, quando a gente melhora esse movimento intestinal, a gente pode promover uma liberação mais acentuada dessas fezes amolecidas ou dessas fezes diarreicas, provocando desconforto, tanto na família quanto no próprio bebê. Então, não é adequado aplicar
aplicar a massagem Chantala quando o bebê tiver qualquer alteração na característica das fezes. Sexto erro muito comum, forçar o bebê a receber a massagem Chantala. Algumas pessoas podem achar que ele tá irritado agora, mas já ele se acostuma, vamos fazer só mais um braço, só mais uma perninha. Isso vai deixar o bebê irritado depois e ele, ao você tentar fazer pela segunda vez, ou a família vai perceber que só de ser colocado naquela posição, ou da família pegar o olhinho de massagem, o bebê já vai perceber que vai receber a massagem e isso pode provocar um certo desconforto nele, tá? Então, esse não é o objetivo da Chantala. É interessante que você tenha clareza e você passe isso para a família também. Às vezes o bebê pode ter uma melhor adaptação com uma área do corpo só, recebendo a massagem de Chantala, às vezes só no dorso, às vezes só no tronco, né? Isso é muito particular. Todos nós somos pessoas muito individuais, então entender até onde ir com o bebê é fundamental. Sétimo erro muito comum: não perguntar para a família quando foi que o bebê recebeu as últimas vacinas, tá? Por quê? A questão do bebê ter sido vacinado recentemente não impede que ele receba a massagem Chantala. Mas a questão é que se for muito recente, um dia antes ou no dia da massagem, a gente vai pular aquela área que recebeu a vacina. Então, se for na perninha, que é o mais comum, né, ou no bracinho, aquele membro todo a gente não vai manipular. Justamente para evitar qualquer desconforto, qualquer contato da região vacinada com os olhinhos de massagem. Então, o interessante é sempre conversar com a família e pular aquele membro que foi vacinado. Oitavo erro muito comum, né? Aplicar massagem Chantala logo nos primeiros dias de vida. Por que eu não recomendo e muitos profissionais que trabalham com massagem Chantala não recomendam? Primeiro, porque existe o risco muito grande do óleo de massagem ter contato com o coto umbilical. Isso pode impactar de uma forma negativa no processo de mumificação necessário para que aquele coto caia de 7 a 10 dias. Então essa é uma razão. A segunda razão para você não fazer e não orientar a família a fazer massagem Chantala logo nos primeiros dias é que a pele do bebê está se adaptando ao mundo extra-uterino, né? Dentro do útero ele estava envolto de muito líquido e aqui fora não, ele tem contato com o ar. Então manipular a pele do bebê já com óleo de massagem pode não ser interessante, pode provocar descamação e irritabilidade na pele. Então pule pelo menos as primeiras semanas, quiçá o primeiro 1 mês de vida do bebê, para daí sim aplicar a técnica com segurança. Nono erro muito comum, né, na hora de aplicar a massagem Chantala é ignorar irritações de pele, ignorar aquela perninha que tá cheia de picada de mosquito, né, de pernilongo, ignorar a presença de novas manchas e passar o óleo de massagem mesmo assim. Então, olha só, no momento em que a família despira o bebê para aplicar a massagem Chantala, né, é interessante dar uma geral no corpinho do bebê e saber se ele tem erupções, se ele tem mancha, áreas lesionadas, porque toda região que tiver com a integridade da pele comprometida não é bem-vinda para receber a massagem Chantala, especialmente naquela região. Se for algo muito generalizado, né, ou acometendo mais de um membro, né, se for braço, perna, é interessante inclusive falar com o pediatra e deixar a massagem Chantala para um outro dia. E o 10º erro, muito comum, é acreditar que a massagem Chantala vai tirar o bebê da crise de cólica aplicando na crise de cólica, tá? A gente não manipula o bebê quando ele tá em plena crise, quando ele tá choroso, irritadiço, agitando as perninhas. Aí a gente entra com outras técnicas para alívio da cólica, mas não a massagem Chantala em si, porque ele pode ficar mais irritado e associar a massagem a um quadro maior de desconforto, tá? Então evite os momentos críticos do bebê para esse momento de relaxamento que a longo prazo vai proporcionar benefícios com relação às crises de cólica, mas no momento exato da crise não é aconselhado a aplicabilidade da técnica. Gostou, consultora materno-infantil, de saber desses 10 erros muito comuns na aplicabilidade da massagem Chantala? Então, olha, para receber esse conteúdo e outros mais conteúdos sobre ser uma consultora materno-infantil de referência aí na sua região e triplicar a renda da sua atual hora trabalhada, eu te convido a ficar aqui nesse perfil, né, que diariamente eu compartilho vídeos como esse.